Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje vamos aprender sobre structs, ou seja, estruturas em linguagem C. Mas o que são as estruturas em linguagem C? As estruturas podemos falar que são agrupamentos das variáveis de tipos diferentes num único bloco, ou seja, as estruturas permitem-nos agrupar diferentes tipos num único bloco. Por exemplo, um tipo inteiro, um tipo float ou caracteres. Então, com as estruturas, podemos juntar isso num único bloco. Então, para que servem as estruturas? Ou quais são a importância da estrutura? As estruturas em linguagem C têm várias importâncias. Uma delas permite-nos organizar bem os nossos dados. Imagine que você está trabalhando com uma grande quantidade de dados. Então, usando as estruturas, você consegue armazenar, ou seja, organizar os seus dados que são relacionados logicamente num único bloco. Então, sem mais delongas, vamos ao código ver o que são realmente as structs e como funcionam. Vamos fazer um breve resumo vendo o funcionamento das structs. Então, como já podem ver aqui, eu já fiz todo o código para não perder o tempo. Então, aqui são as minhas bibliotecas que eu incluí. Então, as structs, primeiro, para usar struct temos que defini-las. Então, como fazer a definição de uma struct? Então, colocamos a palavra-chave struct, depois colocamos um identificador. Então, eu escolhi esse meu identificador, coloquei o nome da pessoa. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Eu poderia ter colocado aqui cadastro, porque nesse programa vamos fazer cadastro de uma pessoa. Então, eu poderia colocar cadastro ou qualquer coisa. Depende do nome que você quiser. Então, depois que você coloca um identificador e a palavra-chave, você abre a chave e fecha e depois coloca um ponto e vírgula, mostrando que a sua struct, você terminou de criar a sua struct. Então, aqui essas variáveis que estão dentro dessas chaves são chamados de membros. São membros da minha struct. Como falei antes, que a struct permite-nos juntar variáveis de tipos diferentes no único bloco. Aqui temos tipo char, tipo inteiro e caractere também. Então, agora, para utilizar a nossa struct, vamos fazer o quê? Vamos declarar e inicializar as variáveis da struct. Então, aqui na minha função main, que é a função principal, onde vou executar o meu programa. Então, fiz a declaração aqui, colocando a palavra-chave, o identificador e depois criar uma variável do tipo struct. Então, esse é o nome do meu variável, P1. Poderia ser qualquer tipo de nome. Então, depois de criarmos a variável, podemos inicializar a nossa variável, assim acessando elas. Então, como é que eu posso acessar a minha variável ou os membros aqui dentro da struct? Para acessar os membros da struct, eu coloco o nome da minha variável, que é P1, depois eu uso o operador ponto, e o membro que eu quero acessar, que é aqui o nome. Então, essa função aqui, strcpy. Então, falamos assim, string copy, serve para fazer o quê? Vai copiar essa string para o meu nome aqui, ou seja, para essa variável, esse membro aqui. Então, como podemos ver aqui também, nome da variável, operador ponto e o nome do membro. Então, é atribuído o número 30, a idade da pessoa. E mesma coisa também aqui para o endereço. Então, essa é uma forma de inicializar a nossa struct. Podemos usar também outra forma, sem ter a necessidade de colocar aqui esse operador ponto e o nome do membro, só criar uma outra struct. Aqui eu criei uma outra struct, uma variável P2 do tipo struct.
abrir uma chave. Então, esse nome aqui, Maria, vai para o primeiro membro, aqui 25 vai para o segundo membro e essa avenida vai para o terceiro membro. Podemos inicializar a nossa stack dessa forma ou dessa forma, ou também fazer o usuário digitar o nome que ele quiser. Então, quando fizemos isso, eu criei uma função aqui para que podemos manipular a nossa stack. Então, essa função, para que serve essa função? Imprime pessoa. Essa função imprime pessoa vai imprimir os dados que estão dentro da minha struct. Então, aqui fiz a chamada da função. Cada função que vamos usar, eu criei a função fora da main e aqui eu estou chamando a função e passando a minha struct como parâmetro da função. Então, esse programa como é que funciona? Quando aqui colocamos os nomes aqui, ou seja, atribuímos os valores às nossas variáveis. Quando o nosso programa chega aqui, imprime pessoa, toma esse P1, que é a minha struct, e passa por essa função. Nessa função aqui, vai imprimir cada membro da struct. A mesma coisa, eu criei uma variável aqui, não precisa ser do mesmo tipo. Então, passei aqui, esse P1 aqui, vira, esse P recebe aqui P1, que é do mesmo tipo também. Quando passamos uma variável pela função, tem que ser do mesmo tipo. Então, aqui também, da mesma forma, para acessar esses membros, para poder fazer a impressão, tem que ser do mesmo jeito, utilizando o operador ponto. Então, mais ou menos, é assim que funciona as structs. Note que podemos fazer a manipulação da struct conforme quisermos, utilizando um for, assim, utilizando um looping para reproduzir quantas vezes queremos fazer esse cadastro. Então, vamos compilar aqui e ver se está funcionando bem ou não. Se vai apresentar esse nome, idade, o endereço dessa variável P1 e P2. Vamos compilar e ver. Nosso programa já compilou. Está funcionando, sim. Aqui, primeiro, imprimiu P1, nome, João, idade 30, o endereço. Então, aqui, imprimiu o P2, Maria, idade 25 e o endereço também. Então, o nosso programa está funcionando muito bem. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que goste do vídeo. Não deixe de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Obrigado.